Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 23 de abril de 2019. São 22 horas e 57 minutos. Serafim, do hebraico serafim, é plural de seraf, aquilo que queima e que se purifica com fogo. São anjos da primeira hierarquia. São os abrasados ou incendiários angelicais, que se inflamam com a glória de Deus. Um serafim é um tipo de anjo que parece ter uma função distinta dos outros, porque servem constantemente em torno do trono de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 2 e 3. É difícil falar detalhadamente quem são os serafins, porque eles são citados somente numa passagem bíblica e que não menciona nenhum nome em especial. Isaías capítulo 6, versículos de 2 a 6. Os serafins aparecem quando Isaías foi chamado por Deus para ser profeta. Ele teve uma visão de Deus sentado num alto e sublime trono. Isaías temeu diante dessa visão porque reconhecia que era pecador. Isaías capítulo 6, versículo 5. Provavelmente a palavra hebraica seraf significa abrasadores, embora seja difícil afirmar de forma definitiva, porque esta mesma palavra é traduzida como serpentes ardentes em Números capítulo 21, versículo 6. Já no livro de Isaías, ao se referir a seres angelicais, o termo hebraico em sua forma plural é transliterado. A visão do profeta Isaías é a única fonte de informação sobre como são os serafins. No entanto, é difícil saber até que ponto a descrição feita pelo profeta deve ser interpretada como sendo simbólica ou literal. Grande parte dos teólogos entendem que Isaías oferece uma representação simbólica dessas criaturas. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com outras 2 cobriam os pés, e com as 2 outras asas voavam. Isaías capítulo 6, versículo 2. Se esta descrição realmente tiver um caráter simbólico, então é possível que seu objetivo principal seja apontar para a extraordinária glória de Deus. A informação de que os serafins cobriam o rosto com 2 asas talvez indique a pureza da glória e a santidade de Deus, a ponto de que até mesmo os seres angelicais que servem diante do seu trono são incapazes de olhar diretamente para ele. O fato de os serafins cobrirem os pés com outras 2 asas pode ser que demonstre sua constante atitude de humildade diante do Criador. Da mesma forma, as 2 asas disponíveis usadas pelos serafins para voar talvez representem que eles estão sempre em reverência e prontos a fazerem a vontade do Senhor. O profeta contemplou os serafins voando por cima do alto e sublime trono, no qual Deus se assenta. Isaías capítulo 6, versículo 1. Constantemente diante de Deus, os serafins louvam sua majestade sem cessar. O profeta diz que incansavelmente os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Esse texto de Isaías claramente indica que a função principal dos serafins é adorar diante do trono de Deus. Alguns teólogos dizem que os serafins podem ser considerados como uma classe dos mais nobres anjos que assistem na presença de Deus dia e noite. Os serafins proclamam a santidade de Deus em tudo o que fazem. Em certo aspecto, os serafins parecem ser uma classe de anjos relacionada aos querubins. O profeta Isaías também indica uma função específica que talvez esteja relacionada ao provável significado da palavra hebraica serafim, abrasadores.
Ele diz que um dos serafins voou em sua direção, trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa, ele tocou a boca do profeta Isaías e lhe disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Com isto, estava simbolizando a purificação dos pecados de Isaías, como quando as impurezas são consumidas pelo fogo. Isaías agora podia ficar diante de Deus sem temer, porque seus pecados estavam apagados. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Então, neste contexto específico, os serafins aparecem como seres angelicais que desfrutam do privilégio de purificar o homem pelo fogo que há no altar de Deus, se for entendido de forma literal, ao mesmo tempo em que eles servem exaltando o caráter de Deus diante de seu trono. Também servem como agentes de purificação pelo fogo para que alguém possa se aproximar purificado diante de Deus. Tchau!